Boa tarde, meninos e meninas do quinto ano, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de português da semana. Estão todos preparados? Já encontraram um lugar tranquilo para a aula? Agora peço que vocês separem o material que nós vamos utilizar. Mas antes, para iniciarmos a nossa aula, vou deixar a agenda para vocês copiarem, tá bom? Então, vamos começar copiando a nossa agenda. Como a nossa agenda mostra, hoje vamos falar um pouquinho sobre o verbo pôr. Qual é a diferença dele com relação aos outros verbos, que nós já vimos. Mas, para iniciar, vamos corrigir a atividade da caligrafia, página 100 a 103. Essa atividade foi a atividade de casa da semana passada. Abram aí a caligrafia de vocês na página 103. A primeira questão diz: leia a cantiga. Garibaldi. Garibaldi foi à missa com o cavalo sem expor. O cavalo tropeçou, Garibaldi pulou fora. Garibaldi foi à missa com o cavalo sem expor. O cavalo tropeçou, Garibaldi lá ficou. Item A. Copie da cantiga os verbos destacados. Temos o verbo foi, tropeçou, pulou e ficou. Escreva no tempo presente os verbos destacados na cantiga. Vai, tropeça, pula, fica. C. Agora escreva-as no tempo futuro. Irá, tropeçará, pulará e ficará. Leia as frases a seguir em voz alta. A professora contou uma história ontem. Eu queria que ela contasse outra história hoje. Professora, conte outra história. Agora, sublinhe nas frases acima os diferentes modos do verbo contar. Então, nós temos o contou, contasse e o conte. Página 102. Leia as frases a seguir. Maria chegará logo. Se Maria chegasse agora, seria perfeito. João, veja onde está Maria. Pais, vocês já pensaram se seus filhos se tornassem escritores? Pensem naquela proposta com cuidado. Copie os verbos das frases acima conforme a indicação do modo. Modo indicativo. Chegará, seria, está, pensaram. Modo subjuntivo. Chegasse, tornassem. E o modo imperativo. Veja, pensem. Página 103. Agora leia uma receita de sorvete. Sorvete de goiaba. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma garrafa de suco de goiaba, 4 goiabas grandes, 2 claras em neve e forma de gelo. Lave bem as goiabas, corte-as ao meio e tire as sementes. Bata-as no liquidificador junto com o suco e o leite condensado. Retire do liquidificador, coloque as claras em neve e misture levemente. Depois, despeje tudo numa forma de gelo e deixe no congelador por 4 horas. Copie os verbos no modo de preparo da receita. Os verbos são lave, corte, tire,
bata, retire, coloque, misture, despeje e deixe. Agora vamos falar sobre o verbo pôr. O verbo pôr pertence à segunda conjugação. Isso acontece porque ele vem de um antigo verbo pôr. E como nós sabemos, os verbos que terminam em ER pertencem à segunda conjugação. Assim acontece com o verbo pôr. E também com todos os verbos que vêm do verbo pôr, como por exemplo, compor, repor, decompor, dispor, transpor e propor. Todos esses verbos, mesmo que não terminem em ER, pertencem à segunda conjugação. E qual é a diferença do pôr com acento e o pôr sem o acento? Quando devo saber como usá-los? O pôr sem acento é uma preposição. A exposição foi vista por milhares de pessoas. O pôr com acento é um verbo e ele pode ser substituído pelo verbo colocar. Então, se você tiver alguma dúvida se deve utilizar o pôr com acento ou sem acento, ou seja, é preposição ou é verbo, você tenta substituir por colocar. Por exemplo, nessa frase, costumo pôr o lixo reciclado separado. Costumo colocar o lixo reciclado separado. Então, o pôr com o acento é um verbo e ele pode ser substituído por outro verbo, por exemplo, o verbo colocar. Para fixarmos o que nós vimos agora sobre o verbo pôr, vamos fazer uma atividade? As páginas 271 a 274 do livro de vocês. Pausem o vídeo. Quando vocês terminarem a atividade, voltem para a gente corrigir juntos. Podem pausar o vídeo. Agora que vocês já terminaram, vamos corrigir a atividade. Página 271, primeira questão diz: leia a frase abaixo e observe o verbo destacado. Regina põe as compras em uma sacola de tecido. Esse verbo está conjugado em que pessoa do discurso e em que tempo? Pensem aí. Regina põe. Regina é o mesmo que ela. Ela é a terceira pessoa do singular. Então, nós podemos dizer que está conjugado na terceira pessoa do singular, o ela, e está no presente do indicativo. Ela põe. Não há dúvidas de que ela está colocando ali as compras. Então, indicativo. Na página 272, a segunda questão pede: complete as frases com o verbo pôr, fazendo a concordância com o pronome e de acordo com o tempo e o modo verbal indicados entre parênteses. Isso vocês podem ter utilizado as tabelas acima para poder preencher essas lacunas. Item A. Ele põe o prato no armário. B. Depois que a aula terminou, Laura pôs o livro na mochila. C. Espero que eu ponha todos os livros nas prateleiras corretas da biblioteca. D. Quando eles puserem as meias nos pés, não sentirão mais frio. Terceira questão, na página 273. Complete as frases com o verbo pôr no presente do subjuntivo. Subjuntivo já dá aquela ideia de suposição. Item A. Deixe que eu ponha o vestido no cabide. B. Espero que tu ponhas a carta no correio. C. Mamãe quer que nós ponhamos os desenhos nesta pasta. D. Espero que eles ponham os livros nos lugares certos. Quarta questão.
Observe o verbo e a pessoa indicada nos parênteses e escreva a forma verbal correspondente ao imperativo afirmativo. Item A, compor, e está pedindo que a gente utilize a pessoa tu. Compõe a segunda parte do poema. B, reponha as prateleiras com as mercadorias que estão no estoque do mercado. Quinta questão. Observe a tirinha. Agora, complete as frases com o verbo pôr no tempo e no modo indicados entre parênteses. Item A. O Cascão pegou o copo e o pôs no lixo. B. Se o Cascão encontrar mais lixo no chão, ele porá na lixeira. Virando a página 274, a primeira questão, ela diz: classifique as palavras destacadas em preposição ou verbo. Lembrando que se for verbo, pode ser substituído por outro verbo, o verbo colocar, por exemplo. Item A. A moeda brasileira circula por muitas mãos até ser recolhida. Por, aqui, sem acento, é uma preposição. B. Convém pôr a sobremesa na geladeira. Por, aqui, está com acento. Se eu substituir pela palavra colocar, perde o sentido? Convém colocar a sobremesa na geladeira. Observe que não perde o sentido, porque esse pôr com acento é um verbo. Segunda questão. Reescreva as frases substituindo o verbo pôr pelo verbo colocar. Item A. Temos bastante tempo para pôr a conversa em dia. Temos bastante tempo para colocar a conversa em dia. B. A menina resolveu pôr em uma sacola as roupas que serão doadas. A menina resolveu colocar em uma sacola as roupas que serão doadas. Observem novamente que quando o pôr se refere a um verbo, nós utilizamos o acento circunflexo, e ele pode ser substituído pelo verbo colocar. Assim, finalizamos a correção da nossa atividade de hoje. Assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando, todas as dúvidas, qualquer pergunta, anotem para o nosso Tira Dúvida. Todas as semanas, nos mesmos horários, no dia e horário certinho, estamos lá à disposição para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Tá certo? No caso, nos vemos amanhã no Tira Dúvida. Tchau, pessoal!